Virgínia Estorninho, muito bom dia, obrigado por ter acedido a este nosso desafio. Perguntava-lhe eu, já anda nisto nas autarquias há muitos anos, foi uma combatente antes do 25 de Abril, o que é que se lembra desse tempo? Do antes do 25, do antes do 25 do de antes Abril. do 25 de Abril era um bocado mais complicado do que é agora. Eu tive a sorte de ir trabalhar na casa de uns senhores que eram da oposição e de termos visto televisão logo de início, terem tido logo televisão. E o meu patrão tinha por hábito, eu tomava conta dos filhos dele, de nos sentar à volta dele para explicar depois no final das notícias o que é que estava certo e o que é que estava errado. Ora, eu tinha 12 anos de idade quando comecei, portanto comecei logo a compreender a política, praticamente nasci na política por causa dele. Portanto, foi antes do Marcelo Rebelo de Sousa, já a Virgínia dava opinião política. Não, opinião política eu não dava nenhuma, limitava-me a ouvir e ficava a pensar se seria certo, se seria errado. E mais tarde, a minha primeira ação política foi veja lá, com o MRPP. Porque no Rossio havia uma manifestação, já nem me lembro contra quê. Só sei que eu fui a essa manifestação, 1973, creio eu. Eu dava explicações a um polícia que andava a tirar o 5º ano e que morava no resto de chão da casa onde eu morava, e quando ele me vai para dar com o cacetete, eu só tenho esta reação. O que é que está a fazer aqui que ainda não me fez os exercícios? E a partir daí ele largou-me e eu desatei a fugir. Pronto, não cheguei a apanhar nada, nem apanhei com a água, porque eu já tinha fugido. Houve depois canhões de água e tudo. Essa foi a minha primeira ação política antes do 25 de Abril. A segunda foi datilografar uns trabalhos que me pediu uma amiga para uns discursos no Congresso de Aveiro do MDP. E limitou-se a isto a minha ação política no antes do 25 de Abril. Virgínia, eu dou-me a ideia que o seu percurso político, à semelhança de muita gente, antes do 25 de Abril, era tudo muito de esquerda, MRPP... Bem, mas eu não era de nada. Sim, mas Detestava o Partido Comunista, já nessa altura, porque eu li muito sobre comunismo, sobre Marx, sobre todos aqueles livros, li muitos livros, porque a biblioteca dos meus patrões era muito, muito rica. E eu, Partido Comunista, não. Eu gostava da liberdade, mas nunca gostei de ser controlada. E naturalmente o Partido Comunista controla um pouco mais... Controla. Eu nunca gostei de ser controlada, nem sou controlável. Entretanto, esteve presa também, foi detida, isso foi pós mas já no 25 pós-25 de Abril. Não, mas voltemos um pouco atrás. No dia 25 de Abril, eu era secretária da Administração na Companhia de Seguros Pátria em Évora, portanto foi lá que eu vivi no 25 de Abril. E no dia toda a gente andava à espera, na expectativa. Eu, pelo contrário, quando todos estavam temerosos, eu estava eufórica. Andava de sala em sala a ver o que é que acontecia, a rádio ligada. Creio que toda a gente nesse dia tinha a rádio ligada para ir sabendo os acontecimentos. E a determinada altura, quando anunciam que tinham sido acabado de tomar todas as posições-chave, aconteceu uma coisa muito interessante. Um colega meu, que, não sei, você é muito novo, naquela altura usava uns manguitos para escrever. Para escrever, exato. E era o contabilista. E ele, cada vez que ia à administração, que eu o chamava para ir à administração, tirava os manguitos, vestia o casaco, guardava os manguitos e quando voltava fazia a situação inversa, pendurava o casaco e vestia os manguitos. Passados 2 dias da Revolução, eu fui chamá-lo para falar porque o administrador o tinha chamado, e então ele vai para ir ao armário buscar o seu casaco e não tira, dá-lhe uma fúria, vai de manguitos e tudo ao administrador. Eu achei isto, que para ele deve ter sido a libertação, não sei, achei isto engraçadíssimo, uma imagem que nunca mais me esqueceu. E teve uma consequência o facto de ele não ter levado os bandidos? Não teve consequência nenhuma, mas eu é que fixei... Era representativo já da liberdade civil? Da liberdade. Bem, pois isto tudo passa-se, pois há a nacionalização dos seguros,
há todas essas coisas e há uma coisa que a mim me traumatizou para sempre. Eu nunca tinha marcado ponto na minha vida e sempre fui pontual e cumpridora de horários. E foi o ter que marcar ponto pós 25 de Abril, foi a primeira vingança dos meus colegas, foi-me fazer-me marcar ponto. E cada vez que ia ao ponto, mas isto ao longo de toda a minha vida de trabalho depois, era uma coisa que sentia sempre uma revolta, porque eu nunca chegava atrasada. E esse tempo porque já trabalhou antes do 25 de Abril e continuava a trabalhar Toda depois, a vida. notou diferenças de tratamento por facto de ser mulher? Por ser mulher, eu nunca tive diferenças de tratamento antes, nem o depois. Não senti, pela razão de ser mulher, nunca senti essa diferença de tratamento. De forma nenhuma. Senti, foi porque estive quase um ano a fazer trabalhos quase de castigo, após a nacionalização. Estava na prateleira, chamada Pois, prateleira. e outras coisas, mas isso, ser mulher ou ser homem, isso nunca teve... Continuava a trabalhar em Évora, na Companhia de Seguros, já não. nacionalizada. Já nacionalizada, trabalhei pouco tempo, porque eu depois fui candidata a deputada, e como eu sabia que ia ser nacionalizado os seguros, porque o professor Alfredo Sousa tinha dito no partido que estava para breve a nacionalização dos contactos que ele tinha lá com os MFAs, para breve a nacionalização da banca e dos seguros, eu pedi aos meus patrões que me fizessem a transferência para Lisboa, para a filial de Lisboa. E a minha transferência foi efetuada. E perguntava-lhe, voltamos à sua infância, quando lia os livros do Marx, enfim, Todos e tudo o que, sobretudo... E contra também os livros do Contra Contra. e a favor, exatamente. E pergunto-lhe, isso ficou-lhe naturalmente na retina e naturalmente deu-lhe hipóteses de escolha? E deu-me hipóteses de escolha, porque via um lado e do outro. E como é que ingressa no PSD? Como é que foi? Porque sei que trabalhou diretamente também com o Sá Carneiro. Sim, ingresso no PSD dia 27 de Abril, eu nunca mais deixei de ter o rádio ligado. Baixinho, no meu gabinete, sempre tinha o rádio ligado. 27 de Abril estou a ouvir uma entrevista do Dr. Sá Carneiro à Rádio Renascença e quando ele começa a falar, eu disse, é isto que eu quero. Até porque eu já conhecia a escrita de Sá Carneiro. Aí tem uma coisa interessante que, desculpe andarmos para trás e para a frente. Trabalhei na Rank Xerox até dezembro de 73. O 25 de Abril apanha-me em Évora muito poucos meses depois de ter ido para Évora. E aí, eu trabalhava na direção técnica e tinha um colega e um chefe comunista que eu não sabia que eram comunistas. Portanto, havia, naquela altura, o secretário do Sá Carneiro mandava para a Rank Xerox as cópias, envelopes com cópias como se fossem estragadas, porque não sei se sabe, eram alugadas as máquinas e pagavam um X por cópia. E toda a cópia que ficava estragada, a Xerox descontava. E então vinha da Assembleia esses envelopes, e os envelopes o que continham era as intervenções na íntegra do Dr. Francisco Sá Carneiro, que eu passava à máquina. E que depois os colegas me pediram para eu distribuir nas caixas do correio na Avenida dos Estados Unidos da América, do lado direito. Era o início do Povo Livre. Seria quase o início do Povo Livre. E então era aí que, portanto, o pensamento de Sá Carneiro, eu já o tinha. Acompanhei com muito interesse os vistos no Expresso, portanto eu tinha já feito para comigo, isto é o que eu quero para o meu país. Eu quero o que este homem diz. Dá-se depois a altura em que decide, então, ingressar no PSD, na altura do PPD. 27 de Abril, eu decido automaticamente, fim de semana fui a Lisboa, e quem é que eu encontro no Largo do Rato, numa casinha por trás da Igreja do Rato, que foi a primeira sede do PPD, ainda com amontoados de cadeiras, eu fui me inscrever num papel provisório no PPD. Encontrei Marcelo Rebelo de Sousa, barbudo, e a Conceição Monteiro. Foram as duas primeiras pessoas que eu vi. Depois, no fim de semana seguinte, já quando fui, já conheci o Sá Carneiro pessoalmente. Portanto, a minha vida está... E que imagem que lhe ficou de Sá Carneiro? Que na altura só conhecia dos escritos que tinha da FAP. Foi diferente. Para já eu pensava encontrar um homem de um tamanho grande. Era um homem pequenino, com uns olhos muito vivos,
Mas eu admirava-o intelectualmente e então, a partir daí... E a personalidade dele influenciou de alguma forma depois nos anos seguintes? Sim, sempre. E tenho, felizmente, eu trabalhei com ele, felizmente tive essa oportunidade. Bem, eu fiz parte logo do Conselho Nacional, primeiro do Conselho Nacional. E isso deu-me, fez-me o que eu sou hoje. Em determinada altura, a Virgínia naturalmente teve que começar a fazer algumas escolhas de vida, naturalmente estando sempre ligado ao partido, foi trabalhando noutras áreas, foi Nunca deixei de presidente da trabalhar. Junta de Altupina, se não me Isso engano. muito mais tarde. Isso eu não ligava Mas muito. todas as decisões que tomou foram em consonância com a sua consciência e também com o partido? Sim, todas. Todas as decisões que ele tomava eram conscientes e eram uma escolha minha. Nunca fiz fretes a ninguém ao longo de toda a minha vida. Digo o que tenho a dizer e ou se zangam ou não se zangam. Tenho as minhas preferências dentro do partido, em todas as... tenho grandes amigos, mas também tenho inimigos. São vicissitudes do combate político. É. Virgínia, relativamente ao PSD e a Sá Carneiro, no pós-25 de Abril, Sá Carneiro veio a tornar-se Primeiro-Ministro, com o fim trágico que todos nós conhecemos nos anos 80, e a pergunta que lhe faria era, acha que o país estaria diferente se ele tivesse continuado? Eu não sei como seria, mas que seria diferente, seria. Não teria talvez havido... Bem, para já não tinha vindo Mário Soares a seguir. Isso é uma das coisas que não acontecia. Ele era um homem que não se deixava influenciar nem pelo capitalismo, nem por grande capital, nem pelos próprios colegas. Tinha convicções muito firmes e muito fortes. Não era influenciável. Nem cedia a pressões. Nós tivemos, logo na altura de Mário Soares, a entrada da Troika em Portugal, foi a primeira vez. Já se conhecia na altura, e apelo aqui à sua memória, as dificuldades do país? As dificuldades do país vieram com a destruição económica que foi feita após o 25 de Abril, porque houve muitos exageros e destruiu-se tudo aí. E a partir daí foi sempre um tentar remediar e um tentar resolver os problemas, porque toda a estrutura, todo o edifício económico do país foi destruído com o 25 de Abril. Houve coisas muito boas com o 25 de Abril, há umas que para mim são particularmente benéficas, foi a mulher passar a ter acesso ao voto, foi a liberdade sindical, a liberdade, todas essas coisas foram benéficas. Foi uma tentativa de distribuição social, de melhoria social, mas houve muito exagero naquela altura, que eu penso que se tivéssemos seguido o rumo de Espanha, não estaríamos nesta situação. Teriam as coisas sido diferentes. Houve uma destruição de todo o edifício económico, um ataque constante aos ricos. Eu sempre fui pobre, nunca me incomodaram ricos, porque eu acho que sem eles também não há... são eles que dão depois a riqueza para que se possa fazer distribuição. Agora, houve um ódio a tudo o que possuía, quer propriedades, quer casas. Eu assisti a coisas no Alentejo horríveis, de desmantelamento, assisti a uma ocupação de uma herdade em que depois tapetes persas foram cortados em bocados e os fulanos faziam vigia deitados naqueles tapetes. Era um pouco também o desconhecimento, nós tínhamos um povo que não tinha literacia, não tinha cultura, era um pouco também o desconhecimento do valor dessas peças e se calhar alguma falta de educação. Talvez tudo isso, mas também não sei, aquilo custou-me tudo muito, ver essa destruição toda. Virgínia, ainda foi no Alentejo, e isto está no seu Facebook, é quase público. Sim. Esteve com a corda pelo pescoço. Mas essa não foi a única coisa que me aconteceu. Eu nunca tive medo. Fui sempre de avançar. E talvez hoje não fosse assim, fosse mais comedida, mas a idade era outra, não é? E eu, naquilo que acreditava, eu lutava. Mas essa da corda ao pescoço foi em Beja. Nós tínhamos o 23 de março, tínhamos a apresentação dos candidatos a deputados pelo Sul. Eu também era candidata, embora em número 2. 76? 75.
75 para a Constituinte. E então, eu era candidata também, mas resolvi ir mais cedo para Évora com 4 jovens de Évora para a sede, reunindo os jovens, para que os ensinar de como se comportar, não entrar em guerras, porque nós lá era muito difícil. Lutar contra toda uma esquerda exacerbada e com ódio era um bocado difícil. Havia a vantagem que os homens lá sozinhos não batem mulheres. Como não batem mulheres, eu avançava mais do que... Era mais afoita. Mais afoita. E então eu vou com os miúdos para Évora, reunindo com os de lá, a sede é assaltada pela LCI, em que nós tivemos que fugir. Pela porta da vizinha do lado, fugimos, eu não conhecia Beja. Andei pelas ruas e a determinada altura vejo uma taberna com a porta aberta, entrei, porque todas as portas se nos fechavam nestas situações. Entro pela taberna, era daquelas que tinham umas travos com cebolas e alhos pendurados, e aqueles bancos compridos que só tinham pé nas pontas, não sei se conhece. Sim, sim. Mesas compridas e tal. Entra aquela chusma atrás e prende-me, claro, prende-me a mim e a 3 dos jovenzicos que iam comigo. Um deles tinha fugido não sei para onde, só chegámos 3 ali. E então lá nos penduram na corda, com a corda ao pescoço. Eu barafustava, não parava quieta, tanto que tenho as cicatrizes da queimadura da corda no pescoço, porque aquilo era assim. E então lá tivemos quase hora e meia ali. O banco tremia. E eu só pensava, se cai o banco, ficamos todos. E eu dizia-lhe, olha, vocês vejam lá o que fazem, porque o PPD não tem a Catarina Eufémia, mas pode ter a Virgínia Estorninho. Vejam lá o que fazem. Bem, éramos julgados, qual era a palavra? Perigosos colaboradores do patronato. Era uma coisa ofensiva. E depois, como eu era secretária da administração, era uma coisa muito má, era perigosa colaboradora do patronato. Entretanto, chegam uns indivíduos da UAR e eles discursam uns para os outros e somos soltos, hora e meia depois. Entretanto, era a hora de iniciar o comício do Pax Júlia. E eu já não fui ao jantar que estava previsto para os candidatos e lá vou ao caminho do Pax Júlia, estava tudo bem, estava tudo sentado já, o teatro cheio, as pessoas no palco, mas eu, como um dos miúdos, ia ferido, entramos para o camarim. Entramos para o camarim para eu tratar do miúdo. A determinada altura, há a invasão do Pax Júlia. E nós no camarim. Entretanto, foram fugindo. O professor Marcelo fugiu para os telhados. Mais o doutor Santos, o presidente da distrital de então, que era um médico, foram para os telhados e outros fugiram, não sei como. E, entretanto, os jovens que vieram de Lisboa, eram os que estavam por trás do palco, vieram e acabáramos por ficar todos no camarim. Eu, como tinha sempre as ideias loucas, vi aquele vidro onde estavam as mangueiras dos bombeiros. De emergência. De emergência, parti logo o vidro e resolvi que com a água os podia afastar. Só que eu não sabia era que aquilo tinha tanta força. E lá segurámos e andámos, tanto que o Pax Júlia ficou com os tacos todos soltos. Mas não conseguimos sair dali. A determinada altura chegam aqueles da braçadeira vermelha e os militares com baionetas e lá fomos presos num daqueles carros, não sei como é que se chamam, que têm os bancos de lado e assim uma lona por cima. Carro militar, neste caso. Militar, mas sem lona. Tanto que nós éramos picados, quer com os paus que traziam os das braçadeiras vermelhas, quer com as baionetas. E fomos todos para o R3 de Évora, para o Regimento de Infantaria. Ali fomos para a enfermaria e depois queriam nos identificar. E eu, como se valesse muito numa altura revolucionária, digo, não, a única pessoa a identificar sou eu.
sou candidata a deputada e tenho imunidade diplomática. Tinha cá uma imunidade desgraçada, não é? Mas pus-me à frente e nunca deixei a revistar os miúdos, nem registar o nome. Que idade é que tinha a Virgínia na altura, se é que lhe posso perguntar? 29. Portanto, era uma jovem destemida. Não tinha medo. Foi uma das coisas que eu nunca tive medo de enfrentar. Se é preciso enfrentar uma situação, eu enfrento-a sempre. Nunca fui cobarde. Arrepende-se de alguma coisa desse tempo? Daquele tempo não me arrependo de nada do que tenha feito. Arrependo de não ter feito mais. Não me arrependo de nada do que tenha feito ao longo da vida política, não me arrependo. Sempre o fiz com convicções, nunca foi nem por interesses. Vocês veem, não tenho grandes cargos foi sempre trabalho. Nunca foram remunerados, tive tão pouca sorte que os presidentes de junta, só depois de eu sair, é que passaram a ter remuneração, portanto está a ver, sempre trabalhei, mesmo quando fui presidente de junta tinha o trabalho, só era presidente de junta a partir da hora de serviço, portanto não tenho... Não enriqueceu, digamos assim? Nada, nem coisa nenhuma. Quando fui assessora da Secretária de Estado de Imigração ou do Ministro da Defesa, recebia o ordenado da Companhia de Seguros, não recebia o ordenado da adjunto. A profissionalização da política, que se vem a acentuar nos últimos anos, na sua opinião, é benéfica ou devia ser mais comedida? Talvez a pessoa trabalhar e ter um emprego e saber o que é, seja bom. No entanto, há determinadas coisas que na política é preciso saber, é preciso estudar. Nós era tudo empírico naquela altura, não é? Também lia muita coisa, mas há um esforço redobrado no tentar estudar. Penso que pode haver políticos profissionais e que sejam honestos e que façam o seu trabalho, pode haver. Mas penso que totalmente não deve. E uma das razões, porque há mais políticos profissionais, pois é, por o ódio que as pessoas têm a quem ganha muito, e isso é errado, porque o mérito deve ser compensado. E como deve ser compensado, há muita gente que poderia ser bom político, não sai da sua profissão para ir ganhar tudo e meia na política, porque ao fim e ao cabo a política não é bem remunerada. Ao contrário do que se pensa, do que se diz, não é bem remunerada. A Virgínia disse que ao longo da sua vida ganhou muitos amigos e inimigos. Sim. Um dos seus amigos até hoje, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que já lhe vou fazer uma pergunta sobre ele, que talvez seja aquele mais mediático nesta altura, para além de outras centenas que terá. Exato. Mas uma pergunta que lhe fazia... Como dizia há bocadinho, que mantinha alguns amigos e outros inimigos por dizer aquilo que pensa, ainda recentemente, num congresso do PSD, acusou Durão Barroso de ter fugido, porque o país estava de tanga. Isto foi algo que a Virgínia chegou-lhe a dizer a ele também pessoalmente? Também, pessoalmente, disse-lhe a ele, e é uma coisa que eu nunca admiro as pessoas que têm coragem. E não gosto de cobardes, nunca gostei. A cobardia, para mim, é um dos piores defeitos. Para mim, pode não ser para outros. Eu penso que a pessoa tem que enfrentar. E os grandes homens vêem-se nas dificuldades, não se vêem nas facilidades. Neste caso, acha que Pedro Passos Coelho está a fazer um trabalho Eu acho possível, ou um bom o Pedro trabalho? Passos Coelho, no qual eu não votei, que não foi o meu candidato, e ele sabe-o, no entanto, admiro pela sua persistência e pela sua coragem. Não foi o seu candidato dentro do partido? Dentro do partido. No entanto, era um dos meus amigos. Desde miúdo, desde a Jota, eu sempre o admirei como homem, como pai. Sempre o admirei. E sempre o admirei pela sua honestidade, porque é honesto. Agora, tem um defeito que é muito teimoso. Mas isso há muita gente Sócrates teimosa. também era? Sim, mas Sócrates eu não admiro. Agora, o Passos Coelho está neste momento a tentar fazer aquilo que os outros tiveram medo de fazer. Guterres fugiu, Durão fugiu. O Santana Lopes foi demitido, não teve tempo para mostrar, porque não é em 6 meses que se mostra, seja o que for, se é bom, se é mau, não dá para mostrar. Nem para fazer nada, 6 meses é muito pouco tempo. E o Passos Coelho está a aguentar com tanta gente contra ele,
E ele está a aguentar. E está a aguentar porque está convicto que está a fazer o seu melhor. E eu creio que está. Virgínia chamou a atenção para as questões, sobretudo sociais, Sim, nesse há congresso. determinadas coisas que... Mas eu não estou dentro dos problemas, não sei se é possível ou não, mas acho que devia ser um pouco mais... Mais sensibilidade. Mais sensibilizado. Isso sim, isso... E chamei a atenção e chamo muita atenção de muita coisa nos Conselhos Nacionais, mas os Conselhos Nacionais não são públicos, o Congresso foi público. E há de reparar que não fui eu que pus no Facebook o meu discurso. Eu reparei. Pronto. Eu Portanto, eu não costumo fazer publicidade daquilo que digo lá dentro. Uma das coisas que, entretanto, surge nestes últimos anos é a vinda da Virgínia para a Zambuja. Há perto de 20 anos, sensivelmente. 17. Faz agora 17 anos que eu vim. Foi candidata na altura à Câmara Municipal. Sim. Esperava ficar cá tanto tempo, porque a Virgínia mora cá tanto. Eu moro cá. Não esperava ficar, eu sou muito teimosa também. Fiquei por teimosia, para mostrar que não fugia para Lisboa, porque os ataques que me faziam era de que eu não era de cá e não... Mas encontrou cá alguma mais-valia por cá estar, ou está cá só por teimosia? Não, vim para cá e depois, como vivia numa vivendazita em que eu podia fazer barulho com as madeiras e com as coisas que fazia, acabei por ficar. E trouxe a família, claro. Trouxe a família. E não está arrependida de ter vindo para a Zambuja? Não. Como é que foi esse convite para vir, na altura, ser candidata à Câmara? Havia uma guerra aqui, como há sempre. Afinal, constatei que têm vindo guerras ao longo... Não era só consigo? Não era comigo. Era ao longo da situação política aqui na Zambuja. Não sei se fruto de muita gente ou fruto de uma pessoa, não sei. As coisas não corriam bem aqui. E, como eu era daquelas pessoas que não tinha receio de enfrentar a força que fosse, mandaram-me para aqui. E a Virgínia aceitou o desafio? Já conhecia a Zambuja? Não. Não conhecia os meandros? meandros? Não conhecia os meandros da Zambuja, não conhecia nada. Conhecia Santarém porque eu vivi lá em pequena. Agora aqui não conhecia, tanto que agarrei-me a livros. Devo saber mais coisas sobre a história da Zambuja que a maioria dos moradores de cá. Fez teatro, portanto, com os mais Isso novos? é porque eu gostava e me irrita que os miúdos não saibam a história. Na altura eram os teatros históricos que eram feitos ali nos Bombeiros e, entretanto, também assume as rédeas da Filarmónica, neste caso da Banda do Centro Cultural Zambujense. A sua vida nas coletividades acabou por ser também uma mais-valia para si enquanto hobby, para se entrosar mais na sociedade zambujense, digamos assim? Não foi por causa de me entrosar. Eu fazia porque gostava. Na banda fui desafiada. Foi um grupo convidar-me para ir numa altura, que eu sou sempre chamada nas alturas em que as coisas estão más. E tenho orgulho de dizer que deixei a banda sem dívidas e que deixei a funcionar. E neste momento parece que as coisas não estão bem. Já correram pior. Já correram pior, já correram melhor, já. Virgínia, faz também alguns objetos em madeira, portanto, algumas figuras de arte sacra, digamos infelizmente, assim. por causa de um problema no ombro, não consigo fazer madeira. Agora digo-me à porcelana fria. Mais à porcelana. Independentemente disso, o São José é uma figura que aparece muito nas suas obras. E agora uma pequena provocação, já pensou substituir o São José por um Joaquim Ramos ou por um Luís de Sousa? Ou por outra figura? Não. E caracterizá-los será de uma forma diferente? Isto é uma provocação. Não, caracterização não, porque eu gosto de fazer arte sacra. E só arte sacra, não me dedica... Podia ser um cartoon? Não. 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 Virgínia... Devo-lhe dizer que eu nunca passei de 10 em desenho e mesmo assim foi no exame. O máximo que tive. Como é que surge essa paixão por fazer esse tipo de artesanato? Desde miúda que eu e os meus irmãos fazíamos o presépio e cada um fazia as suas coisas e... Foi ficando a destreza também e a vontade. Na reta final vou-lhe dar aqui algumas figuras que vou-lhe pedir para comentar e vamos começar por Mário Soares. Eu acho que as pessoas deviam saber retirar-se a tempo. Já lá há muito tempo, na sua opinião? Sim, há um tempo. Cavaco Silva. Também está na altura, é a última altura de mandato. Também é um homem honesto e... Como é que vê este mandato de Cavaco Silva? Acha que ele podia ter feito mais, podia ter intervido mais? Ele tem essa crítica por parte da... Ele é uma pessoa que também olha o país e acho que intervir demais a ir na onda da oposição que não estava correto. António Guterres. Esse nem aquecia nem arrefecia.
na altura. Jorge Sampaio, Jorge Sampaio é um amigo meu, tenho dificuldade em caracterizar. em caracterizar. Foi um bom Presidente de Câmara, não gostei tanto como o Presidente da República. José Sócrates, Esse nem pensar, esse não consigo mesmo. mas conhece-o pessoalmente também? Não, Não. não. E António José Seguro, Esse é um pateta. quando diz que é pateta, refere-se às atitudes que ele tem em É público? que eu acho que ele é um bocado inculto politicamente, é um bocado... é um Sócrates, pior um pouco que o Sócrates. O Sócrates ainda tinha... o Sócrates ainda idealizava qualquer coisa, este não idealiza nada. Pedro Santana Lopes, Eu gosto dele, é amiga pessoal de Pedro Santana amiga Lopes? pessoal dele, e penso que está a fazer um ótimo lugar na Santa Casa. Penso que encontrou um sítio ideal onde está. Está realmente... Sem fazer futurologia, acha que se ele tivesse continuado como Primeiro-Ministro poderia ter dado a volta à situação que já estava complicada na altura? Não sei, as coisas já estavam muito mal, não sei se teria o pulso suficiente para agarrar, não posso saber. Não deu tempo, os 6 meses que teve de governação, não deu tempo. Foi um ótimo Presidente de Câmara, isso posso lhe dizer. Agora estão-se a pagar dívidas por incompetência do atual Presidente de Câmara. Relativamente ainda às figuras nacionais, Pedro Passos Coelho, já sei que não é uma admiradora, mas Não, admira o gosto trabalho. Paulo Portas, Paulo Portas tem-me desiludido muito, Porquê? até porque eu era bastante amiga dele em pequeno. Ele fez parte não fez parte da JSD, mas andava pelo partido desde os 12 anos, e eu sempre... É uma figura, é um fulano de uma inteligência muito grande, mas depois há ali qualquer coisa que de vez em quando baralha-se. vou colocar aqui 3 figuras do Conselho da Zambuja. Uma delas é o João Benavente, que foi Presidente da Câmara, quando a Virgínia foi vereadora também. Que lhe apraz dizer sobre João Benavente? É bom homem. Conheceu-o depois, conseguiu colaborar com ele? É bom homem, mas faltava-lhe um bocado de cultura. Se calhar é melhor não dizer. Muito bem. Relativamente a Joaquim Ramos, O Joaquim Ramos é um amigo. ficou um amigo, Joaquim Ramos? Não, já era antes. Já os conheciam em Lisboa, não é? Conhecia-o. E fiz-lhe algumas partidas quando Presidente de Junta, e ele diretor dos espaços públicos. Confidencie lá uma dessas partidas que tenha Uma feito. das partidas, eu andava há que tempos a pedir para me cortarem a relva da Alameda, que já tinha semente, e um dia, irritada, fui alugar um rebanho de um pastor e pus o rebanho com o pastor a cortar a relva na Alameda. Telefonei-lhe para a Câmara a dizer que já não eram necessárias máquinas, porque eu já tinha tratado o assunto, estava um rebanho a fazer o trabalho que a Câmara devia fazer. À tarde a Câmara estava lá a cortar com as maquinetas. Para grandes males, grandes remédios. Luís de Sousa, Luís de Sousa, eu conheço mal. Não conheço muito bem, apesar dos 4 anos que tive na vereação com ele. Foi o que o PS arranjou de recurso. acha que podia ter havido um outro candidato socialista, ou mesmo da própria coligação, ou da CDU, que... Não sei. Não, a Virgínia não é muito dada à política local. Eu desviei-me da política local. Não quero mais guerras locais. Afastaria uma recandidatura à Câmara? Não afasto, já não tenho idade para isso. Não me apetece trabalhar mais. Neste momento tenho só lugares que não me deem trabalho. O Conselho Nacional não me dá trabalho, vou analisando e vou podendo intervir politicamente. O Conselho Nacional dos Autarcas também intervenho politicamente, não me dá trabalho. Fui 15 anos secretária-geral, foi muito tempo. Duas últimas perguntas. O futuro do país, como é que vê? Eu não sei fazer futurologia, mas tenho esperança. Acha que vamos sair disto? Temos que sair. Um país não pode falir. O caminho seria esse na altura, quando o Pedro Passos Coelho pegou no país, neste caso? Assim, quando pegou, nem dinheiro havia por ordenados. E o futuro do Conselho da Zambuja é uma cidadã do Conselho, portanto, terá certamente opinião. Segundo ouvi dizer, a Câmara está muito endividada. Há coisas que eu faria que não são feitas. Eu fico triste ao ver aquela Vala Real como está. Fico triste em ver determinadas
coisas, mas detesto os pilaretes que estão nunca poria pilaretes a desfiar. Acho que é uma coisa que se educa ao povo, não é com pilaretes que se O povo pode ser educado a esse ponto? Pode. O povo da Zambuja não pode ser diferente das outras cidades. Virgínia, agradeço-lhe estes minutos que dispensou para falar connosco. Certamente vamos ter também oportunidades de continuar a conversar e esperando naturalmente... Isto foi uma conversa, não foi uma entrevista. Foi uma conversa, claro que sim. E nós, no nosso caso, é sempre conversas, não fazemos entrevistas pelo caráter pesado que a palavra entrevista tem e a conversa sai sempre muito mais natural. Muito obrigado, Virgínia.